Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio. Eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai fazer mais um episódio do nosso quadro Toon News, onde a gente traz as principais notícias das animações das últimas semanas aí. A gente sempre fica algum tempo sem fazer esse quadro, e aí quando a gente retorna, a gente faz uma espécie de resumão do que aconteceu no universo das animações, certo? Certo. Mas antes, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e vai comentando o que você vai achando das notícias, suas opiniões. E é isso aí, vamos lá. É isso. Primeira notícia, você deve ter visto aí na internet que nas últimas semanas se espalhou essa trend da galera fazendo as suas fotos ali no estilo do Estúdio Ghibli, né, do Hayao Miyazaki, com a nova ferramenta do ChatGPT que gera imagens. A parada é que junto com isso, junto com essa trend, bombou um vídeo do Miyazaki em que, na teoria, ele fala ali para dois caras que estão apresentando algo sobre inteligência artificial. Ele fala que tá enojado com essa tecnologia e que é um desrespeito à vida e tudo mais, né? E a gente queria trazer essa notícia aqui porque, na verdade, esse vídeo foi meio que tirado de contexto. Porque, assim, provavelmente o Miyazaki é contra inteligência artificial. Ele parece ser um cara que é contra essas coisas, né? Só que as pessoas pegaram um vídeo que a crítica dele não tem a ver com inteligência artificial pra caber dentro desse contexto aí e pra validar ali o discurso que a galera tá querendo passar, né? Justamente essa ideia, né, de que o próprio cara do Estúdio Ghibli desaprova o que estão fazendo com a estética dos filmes dele. Mas, na verdade, no vídeo em questão, esses caras estão apresentando ali uma animação meio bizarra, meio de terror, assim, de corpos se mexendo de formas esquisitas, assim, sabe? Eles fizeram querendo que fosse uma coisa de terror mesmo. Eles até falam que a ideia é fazer, acho que um jogo de zumbi, um negócio desse, utilizando essa tecnologia. E aí o Miyazaki, ele diz que tá enojado com aquilo e que aquilo é uma ofensa à vida e tudo mais, porque ele tá trazendo ali a pauta da questão do capacitismo e tal, de preconceito contra pessoas com deficiência. Justamente porque eles estão tentando, enfim, gerar um negócio de terror ali em cima de um corpo meio bizarro e tal. E aí o Miyazaki menciona o amigo dele, que é deficiente e que tem dificuldade de fazer um determinado movimento lá e tal, com a mão, e por isso ele fala que o que os caras estão fazendo é desrespeitoso. Obviamente o vídeo foi tirado de contexto e provavelmente o Miyazaki é contra essa tecnologia, que seria basicamente roubar artistas, né? Já que a inteligência artificial não está criando de fato algo novo, mas sim... E não estão criando e não estão pagando por também, né? Eles só pegam e usam e geram montagens, assim, de um monte de coisa que eles estão vendo. Então acho que se encaixaria como uma forma de roubo. Provavelmente você já deve ter visto notícias sobre tudo isso que está acontecendo e tal. Muita gente está falando sobre isso, mas a gente achou importante trazer esse nosso ponto de vista aqui, porque realmente o vídeo foi tirado de contexto e eu não vi pessoas o suficiente comentando esse fato, sabe? Todo mundo falou sobre esse assunto, mas todo mundo usou o vídeo como se realmente, tipo, é isso que ele tá falando. Então é importante a gente reforçar esse tema para trazer um ponto de vista novo aqui. Se você discorda ou se você concorda, comenta aí embaixo, a gente quer saber as suas opiniões. Continuando nesse assunto de inteligência artificial e Miyazaki, o filho do Hayao, o Goro Miyazaki, deu uma entrevista no portal francês dizendo que não se surpreenderia caso filmes fossem feitos por IA no futuro. Sim, no futuro próximo, inclusive. Que é algo que já tá começando a aparecer em alguns filminhos. No Oscar teve algumas polêmicas envolvendo inteligência artificial, então... E nos Toon News anteriores a gente já trouxe a notícia que a Disney tá querendo implementar esse tipo de tecnologia de alguma forma na produção deles. Então o Goro, aproveitando essa polêmica, acabou falando que realmente não surpreenderia. Obviamente ele não tá falando que o estúdio Ghibli pretende utilizar, não é isso que ele tá pretende, dizendo, né? Mas o resto da indústria com certeza pode acabar usando. E aí a gente trouxe essa notícia também porque é outra coisa que as pessoas estão tirando de contexto. Estão colocando como se o Goro Miyazaki tivesse dito que o estúdio Ghibli pretende utilizar a inteligência artificial. E não foi isso que ele falou. Mas é óbvio, no meio de todas essas polêmicas, essa trend inteira, chama atenção chegar o filho do Miyazaki e falar: vamos utilizar a inteligência artificial. Então os portais estão noticiando como se fosse isso que tivesse acontecido. E não é. O cara tá fazendo uma constatação ali, né? Tipo, é o que provavelmente vai acontecer no futuro. Ele até trouxe uma frase: temos muitas oportunidades de se assistir qualquer coisa, em qualquer lugar, e parece que o ato físico de desenhar se torna uma possibilidade mais distante. Os filmes do estúdio Ghibli,
Ghibli, eles são feitos todos à mão, né? Acho que teve um filme que é CGI lá e tal, né, computador, mas os filmes no geral do Estúdio Ghibli são feitos à mão. E isso tá virando uma coisa cada vez mais incomum. Ou se usa o computador pra você animar ali, tipo, quadro a quadro e tal, ou agora, né, com a inteligência artificial, enfim, é muito provável que a animação vai ser uma coisa feita por IA, não acho que não vai ter humanos, mas acho que vai reduzir muito, assim, a quantidade de seres humanos trabalhando nessas produções. Abre mais possibilidades de se tornar esse trabalho mais automático, né? Tornar mais barato a produção, Com querendo ou certeza. não, mas também menos humana, né? Sim, a gente ainda tem que debater muito como essas coisas vão acontecer e se é arte mesmo, porque igual você falou, tá copiando, né, tá pegando um monte de imagem ali na internet, um monte de coisa que já foi feita e transformando em uma parada ali. Mas ao mesmo tempo, um artista também faz isso de alguma forma, né? Tem as influências dele. Claro que é diferente, eu não tô dizendo que é a mesma coisa, mas a gente tem que, enfim, tem que debater todas as questões e a gente não vai solucionar nesse vídeo aqui, tipo, não é a conclusão desse assunto. Muita coisa sobre inteligência artificial vai acontecer nos próximos anos, essa tecnologia vai avançar, seria bom se a gente tivesse alguma regulamentação, mas tem que ver se isso vai acontecer. Mas a gente tem algumas movimentações acontecendo que são contrárias a isso. Saiu agora, por exemplo, uma notícia de que a MSP, né, que é a empresa do Maurício de Souza, Turma da Mônica e tudo mais, de que eles vão tomar medidas contra o uso, né, das imagens ali, do estilo da Turma da Mônica, para uso, né, enfim, para gerar imagens com inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que tem empresas que estão se demonstrando meio que favoráveis, como a Disney, por exemplo, acho que para a Disney é lucro, porque é menos gente que eles vão ter que pagar. Mas para uma empresa brasileira, com certeza é prejuízo, né? Porque, enfim, eles estão perdendo com isso, né? Tipo, tá mais fácil de gerar imagens e tal em cima do negócio deles. Vai ser uma coisa importante, assim, para os próximos anos e eu tô muito curioso para ver como as coisas vão acontecer. Mas, enfim, as coisas vão mudar. Isso é um fato, né? Próxima notícia. Bom, a gente já trouxe notícias sobre o live action de Como Treinar o Seu Dragão aqui no canal, nos outros Tom News, e tá cada vez mais próximo do filme lançar. E aí, enfim, a gente vai recebendo novas informações, vem novos trailers e tal. E a gente tem visto, né, meio que em todas as imagens desse live action, que são cenas bastante clássicas da animação de 2010 e tal, né? Quase como se fossem, tipo, retiradas da animação, só colocado personagem live action por cima. Sim, exatamente. Tipo, não tem muita distinção. Tipo, é a mesma coisa. Sendo que, a princípio, quando a produção começou, o diretor desse filme, que também dirigiu a animação, ele falou que não seria um remake fiel da animação de 2010, mas na verdade seria uma nova adaptação do livro, que é bem diferente, né, do filme. Então seria, né, um filme meio que completamente novo, certo? E que teria suas diferenças. Só que agora, na verdade, há algum tempo, né, saiu essa entrevista em que o Dan DeBlois, né, que é o diretor, que eu falei, né, de ambas animação e live action, ele disse que sofreu uma pressão absurda por parte do estúdio para manter tudo aquilo que estava no filme de 2010, porque, enfim, foi uma animação icônica, que deu muito dinheiro e tudo mais, né? Então, o estúdio meio que obrigou o diretor a fazer isso. E agora faz muito mais sentido para mim, assim, sabe? Porque desde o começo eu tava com essa ideia, pô, não, vai ser uma nova versão e tal, baseado no livro, não no filme, e eu tava nessa expectativa, né? Só que ao mesmo tempo, as primeiras imagens, pô, lembra da primeira imagem que saiu? Era aquela cena do Soluço tocando no Banguela, que é uma cena super icônica e tal, e tudo bem se eles repetissem algumas coisas assim, né? Só que aí você vê o trailer é a mesma coisa da animação, e aí começa a ficar estranho. Mas tudo bem, eles ainda podiam estar usando as cenas icônicas pra vender o live action. E aí agora a gente vê essa notícia de que o estúdio queria que realmente fosse exatamente igual à animação. Enfim, meio que todas as peças se encaixaram agora pra mim, assim, tudo fez sentido, tá ligado? Não era coincidência. Agora eu coloco coincidência? Acho que não. Coincidência? Acho que não! Ele tinha a chance de fazer algo original, né? Na animação original ele falou que entrou como um diretor meio que substituto, assim, né? No meio do caminho. Ah, é verdade, né? A animação de 2010 não era pra ele dirigir, né? Uhum. É verdade, tem isso também. Então, ele entra no meio do caminho e agora ele tem a oportunidade de recriar aquela história desde o início. Na verdade, ele vai criar pela primeira vez, né? Não é nem recriar. É a versão dele do negócio, né? E daí ele tem essa chance de fazer algo original, algo dele, mas ele não tem toda a liberdade de fazer. Fazer isso. Ele até comenta na entrevista
que agora ele tá na expectativa de possivelmente, nas continuações desse filme, que provavelmente vai ter, porque, enfim, tudo que sai sobre esse filme bomba, né, na internet e tal, então esse filme com certeza vai ser um sucesso absurdo. Mas daí ele comenta na entrevista que ele espera que nas continuações ele consiga fazer algo mais original. Eu fico triste com isso, porque eu realmente estava empolgado pra ver nesse sentido, assim, de ser uma nova adaptação do livro, mas não me surpreendo, pra ser bem honesto, porque é o caminho que a indústria tá tomando, assim, sabe? Esses live actions da Disney e tal. É esse o caminho, né? O filme do Rei Leão lá é a mesma coisa, só que uma animação CGI super realista. Branca de Neve que teve agora, por mais que não seja totalmente igual, ainda é a mesma coisa, né? É, tipo, eles atualizam algumas coisas, né, para um contexto mais atual, mas é basicamente a mesma coisa. Eles acrescentam muita coisa no Branca de Neve. No A Bela e a Fera, live action, mesma coisa. Eles repetem tudo que tem na animação original. Assim, a gente tá falando da Disney, no caso, né, esse aqui é o primeiro live action da DreamWorks. É esperado que eles vão seguir um caminho parecido, né? São esses grandes estúdios e se é isso que tá dando dinheiro, apesar que o Branca de Neve agora não deu dinheiro, né? Muitos filmes desses funcionaram, e parece que vai ser o caso do Como Treinar o Seu Dragão, é o caminho, assim, triste, mas óbvio. É o caminho que tá indo a indústria e eles vão ficar tentando, né? Sim. E assim, eu esperaria que com alguns fracassos, como Branca de Neve, eles parassem com isso. Só que ao mesmo tempo tá tendo filmes que vão ser sucesso. O filme do Lilo e Stitch, por exemplo, agora, com certeza também vai ser um sucesso estrondoso, assim, sabe? E o Como Treinar o Seu Dragão. Então, eu não vejo isso acabando tão cedo, sabe? Eu acho que eles vão continuar fazendo isso. Enfim. Próxima notícia. Coyote versus Acme. Esse aí já é um pouquinho antigo a notícia, né? Saiu faz um tempo, mas a gente não podia deixar de trazer porque estamos muito empolgados com o filme Coyote versus Acme, não estamos? No primeiro Toon News, a gente noticiou alguns cancelamentos da Warner, entre eles estava ali o Coyote vs Acme, a gente ficou devastado, porém, tem salvação. Primeiro, então, uma recapitalização. Primeiro de tudo, uma recapitulação. Tá certo isso? Sim, acho que é Recapitulação. 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 Você falou rapitulação? Que? Não Não sei o que percebi. eu falei. Primeiro, fazendo uma recapitalização. Porra. Recapitulação. Primeiro, fazendo uma recapitulação da história do filme. Em 2018, foi a primeira notícia que a gente recebeu sobre o anúncio da produção pela Warner. De um filme do Coyote. Nesse momento eu não tinha nenhuma informação. Warner só tava fazendo um filme desse personagem. Que estava entre os produtores Chris McKay, que é o diretor do Lego Batman. Em 2019, então, Dave Green, que é um diretor, fez um filme nada a ver aí. O que ele mais fez de popular foi um do Tartarugas Ninjas live action, em 2016. Ele foi anunciado como diretor. Sim. E tá até hoje, né? Então, Tá até hoje. isso se manteve, mas... Em 2020, Chris McKay saiu da produção, talvez mostrando aí que tava algumas coisas erradas, né? Com a entrada de James Gunn no roteiro do projeto. O que é bom, Pô, porque o legal. James Gunn manda bem ali, né? Sim. Tem umas coisas legais. Ele fez, por exemplo, acho que você não gosta muito, mas os filmes do Scooby-Doo lá, né? Ele fez o roteiro, lembra disso? Você até acha legal. Achei que você ia falar Esquadrão Suicida. Não, eu achei que você ia falar do Guardiões da Galáxia. Ó, o Guilherme gosta mais ou menos do Scooby-Doo, não gosta muito do Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia. Eu gosto de todos esses. Embora o Scooby-Doo 2 lá não dá, aquele lá é ruim demais. Em 2022, John Cena foi anunciado como um dos principais antagonistas ali. Acho que já tem a informação de que é a Acme, que é Coyote vs Acme. Sim, vai interpretar o advogado que vai estar defendendo a Acme contra o Coyote que vai estar processando a Acme, que essa é a história do negócio, né? Sim. O Coyote sempre utiliza os produtos da Acme ali para tentar pegar o Papaléguas. Nunca dá certo porque os produtos da Acme não funcionam direito. E aí o Coyote tá processando a empresa. Essa é a sinopse aí do filme. É tudo que a gente sabe e nos interessa muito, né? Sim. Parece um filme muito divertido. Outros atores e personagens também foram anunciados no projeto, como Pernalonga, o Patolino e o Galinho. Eles provavelmente vão ser participações pequenas ali só pra estarem presentes, né? Porque, pelo que eu lembro dos Looney Tunes, o Coyote e o Papaléguas, eles são separados ali, né? Tipo, dificilmente eles aparecem juntos. Então as filmagens começaram em 1º de abril de 2022, mostrando que tá algo errado já, né? Começa 1º de abril, já sabe que vai dar errado a produção, né? Pois é. E quase 2 meses depois eles finalizaram as filmagens. Então, o filme foi agendado para lançar em 21 de junho de 2023. Essa era a primeira data oficial de lançamento do filme. Porém, a Warner foi lá e mudou o filme que eles iam lançar para Barbie, nessa data. No final de 2023, o filme estava sem nenhuma data para lançar e os funcionários da Warner anunciaram que o filme não iria
ser lançado, por mais que ele já estava finalizado. Provavelmente eles cancelaram porque tem um negócio de taxação lá, de impostos que eles têm que pagar quando eles vão lançar um filme, né, nos Estados Unidos. E aí, tipo, como a Warner já não tava muito com expectativas de que esse filme ia fazer muito dinheiro, sei lá, eu imagino que eles estavam com medo de que o filme lançasse e eles gastassem mais para lançar do que eles receberiam de bilheteria, né, de retorno. Por isso que eles devem ter cancelado, apesar de já ter gastado toda a grana ali para filmar o negócio, né? Só que alguns dias depois deles anunciarem essa não lançamento, né, do filme, eles meio que voltaram atrás e permitiram aos cineastas a venda desse filme para outras distribuidoras, o que chamou a atenção da Amazon, da Apple, da Netflix para o filme, né? Só que a Warner tava querendo um valor absurdo pelo negócio. Se nem eles tinham expectativas de lucrar na bilheteria, eles estavam cobrando uma grana ali, 80 milhões que eles queriam. Obviamente, nenhuma dessas empresas estava disposta a pagar tudo isso, porque provavelmente não vai dar isso de retorno. Tanto que ano passado foi noticiado que algumas empresas tentaram fazer a compra do filme, só que a Warner não deixou por não chegar nesse valor. Agora, finalmente, chegando na notícia principal desse vídeo, Coyote vs Acme foi comprado pela Ketchup Entertainment, que tá distribuindo um novo filme do Looney Tunes. É, que vai lançar, inclusive, a gente vai falar no final do vídeo aqui, mas vai lançar esse mês ainda nos cinemas, né? Que é Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu. Esse é o filme que vai lançar agora no Brasil e tá sendo distribuído pela Ketchup Entertainment. Que comprou o Coyote vs Acme por um valor menor do que a Warner estava esperando, que foi 50 milhões. Ainda é bastante, mas não é 80, né? E eu acho que esse filme vai render bastante. A Warner vai morder a língua, velho. Estão perdendo uma oportunidade, porque esse filme parece muito legal, velho. E eles vão colocar lá nas propagandas do produtor de Guardiões da Galáxia, Superman. E aí vai ter lá o Pernalonga no trailer, vai ter não sei o quê. E as pessoas vão assistir esse filme, velho. E esse filme vai ser engraçado pra caramba e vai fazer um puta sucesso. E aí a Warner vai se ferrar, mano. Porque eles podiam ter lucrado muito mais que isso. Eu só fico um pouco de pé atrás por causa do diretor. É, que a gente não sabe ele exatamente se é um bom diretor, né? Pode ser que seja um filme mais ou menos por conta do Dave Green, realmente. Mas então agora não tem uma data definida para lançamento, mas está previsto para 2026. Ano que vem. E eu acho que provavelmente eles não estão lançando agora, porque eles estão focando no dia que a Terra explodiu e tal. E eu não sei se também se tem alguma coisa de finalização do filme ou se já tá pronto, né? Mas enfim, foi legal fazer esse histórico aqui inteiro, né? Tudo que aconteceu desde 2018. Vão ser 8 anos, né? Sim. Desde que começou a produção do filme até lançar ano que vem, 8 anos. Todo esse processo aí até o filme finalmente sair. Vamos agora então pro quadro final aqui do Toon News. Sempre que a gente faz Toon News, a gente coloca no final, né, os próximos lançamentos das animações, o que vai lançar agora, próximo do vídeo que a gente tá lançando. O primeiro lançamento que a gente separou aqui de animação é um desenho brasileiro chamado Abá e Sua Banda, que vai estrear no dia 17 de abril. E ele é sobre um protagonista que é um abacaxi e ele participa de um festival de música e tal. Ele tem uma banda ali com os amigos dele, uma amiga que é uma banana e a outra que é um caju, né? Um negócio desse. Curioso, achei diferente, assim, pelo menos não esperava algo assim, mas é uma animação brasileira aí, vale a pena a gente colocar como os próximos lançamentos. Vamos ver se essa animação vai chamar alguma atenção, se vai ser interessante, e aí dependendo a gente comenta aqui no canal em algum momento, certo? Próximo lançamento. Um filme que a gente já citou aqui, Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu, que tá para lançar dia 24 de abril, vai lançar nos cinemas, assim como, né, o filme Abá e Sua Banda. E esse filme é uma animação 2D, tradicional, zona mesmo, assim, até tem um aspecto meio de animação antiga dos Looney Tunes, né? Tem um visual meio parecido com o visual das animações mais velhas lá dos Looney Tunes, de antes dos anos 2000, e será protagonizado pelo Patolino e pelo Gaguinho. Eu achei bem inusitado, assim, eles lançarem uma animação 2D nesse momento, dos Looney Tunes no cinema, tipo, até em streaming, assim, eles geralmente ainda fazem, né? Só que pra cinema tem sido raro isso ultimamente. Não lembro qual que foi a última animação aí com personagens importantes, assim, que saiu no cinema, né? Talvez o último tenha sido aquele dos Jovens Titãs nos cinemas. Não sei se teve algum outro, mas se teve, não estou lembrando. E aí, pra finalizar, vai ter uma série nova do Asterix e Obelix chamada O Combate dos Chefes.
Essa é uma minissérie que vai lançar no dia 30 de abril, diretamente na Netflix. É uma nova adaptação do Asterix e Obelix. A última vez que a gente teve uma animação deles foi em 2018 com Asterix e o Segredo da Poção Mágica, que, se eu não me engano, também saiu pela Netflix. Então são essas as próximas animações. Claro que isso de abril, né? Em maio agora a gente vai ter o Lilo Stitch e o Como Treinar Seu Dragão também, que, enfim, são live actions na verdade, mas eles são adaptações de animações, né? Então, mas isso é no próximo mês, em maio. Acho que a gente não vai ter nenhum Toon News, porque a gente tá com o cronograma meio cheio aí, mas vamos ver. Então já é bom citar aqui que esses filmes vão lançar, porque se a gente não vier aqui pra falar, está comentado aqui, né? Pois é. Então é isso. Então não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever, ativar o sininho, comentar o que você achou das notícias, dos próximos lançamentos, Coyote vs Acme. Se você também está muito animado com essa notícia, compartilha com seus amigos. É isso. É isso. Até o próximo. Até. Agora a gente já tá na telinha. Sim, a gente tá na telinha. Não tem o que fazer. Você gosta da telinha? Eu gosto da telinha. É uma coisa meio TV, né? É engraçadinho. É, pior que é, né? Sim, tipo, a gente não vê muito, não.